Tudo bem? Alexandre Marciano e nós vamos conversar um pouco sobre a última polêmica na comunidade do Jiu-Jitsu, que é o American Jiu-Jitsu, né? A pedidos, a galera aí do canal pediu que eu tecesse meu comentário a respeito desse tema. E para começar essa conversa, eu quero dizer que eu não sou dono de nenhuma verdade absoluta. O que eu tenho aqui a dizer é a minha opinião, a opinião de quem vive exclusivamente do jiu-jitsu, das aulas que ministra e que já está pelo menos aí 2 décadas em cima do tatame. Então, para começar essa história, você que está aí do outro lado, com toda certeza pode divergir de mim e é até legal que divirja. Coloca ali embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é o seu ponto de vista, porque assim eu também consigo aprender com você e quando a gente faz uma discussão sadia, todo mundo ganha com isso. Mas, cara, com relação ao American Jiu-Jitsu, o que eu acho é que nós estamos simplesmente colhendo aquilo que nós mesmos brasileiros plantamos. Inclusive, eu falei alguma coisa a respeito disso naquela outra polêmica do Keenan Cornelius com o Rickson Gracie. Vou deixar o cardzinho aí do vídeo, onde eu falo um pouco sobre essa pouca marcialidade do jiu-jitsu brasileiro. A verdade é que nós ficamos muito focados na questão da luta em si, isso foi muito positivo, muito bom, isso mostrou a eficiência do jiu-jitsu, mas nós deixamos e arrancamos toda a marcialidade de lado, que era uma herança dos japoneses. Nos apropriamos de uma luta que era dos japoneses, tiramos a marcialidade, focamos apenas no combate e criamos então o jiu-jitsu brasileiro. Nada diferente do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Assim como nós, brasileiros, em algum momento nos apoderamos de uma modalidade que não era nossa, os americanos estão fazendo a mesma coisa. Então, como diz o livro de Eclesiastes, não há nada de novo embaixo do céu. As coisas se repetem. O que eu acho é que nós precisamos fortalecer muito, e eu já falo isso há muito tempo, os quesitos disciplinares e marciais da modalidade jiu-jitsu. Porque isso vai trazer para dentro da comunidade do jiu-jitsu coisas que hoje estão perdidas. Respeito, lealdade, a questão de você compreender que uma pessoa, mesmo sendo mais velha que você, já não tendo aquele nível de luta tão alto, mas é uma pessoa que teve a vida toda em cima do tatame, ela tem um conhecimento, ela tem algo que ela pode lhe ofertar, e o jiu-jitsu falta isso. Falta isso no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, como eu falei, ficou focado única e exclusivamente no combate. Ficando focado única e exclusivamente no combate, ele beneficia ou ele vira o seu olhar só para quem está combatendo, para quem está lutando, para quem está em idade de competição, para quem está em evidência nos holofotes, para aqueles que são os primeiros colocados nas modalidades, nas competições, e esquece-se de todo o resto que envolve a arte marcial de forma geral. Não bastasse a perca da marcialidade, a verdade é que nós nomenclaturamos em algum momento o jiu-jitsu como jiu-jitsu brasileiro, mas nunca fizemos nada para realmente resguardar essa modalidade. Nós nunca nem parametrizamos a nossa modalidade, por exemplo, tendo uma listagem de técnicas. Além de nós não termos no jiu-jitsu uma listagem de técnicas, e eu, obviamente, como professor, sei que isso é muito difícil, porque o jiu-jitsu está em constante transformação, mas ainda assim nós deveríamos ter uma listagem mínima de técnicas que fosse um padrão dentro daquilo que a gente chama de jiu-jitsu brasileiro. Observe que nós pegamos algo que era dos japoneses, transformamos em algo brasileiro e criamos uma nomenclatura americana para tudo. Arm lock, leg lock. Cara, nós entregamos de bandeja, a verdade é essa, para os Estados Unidos, algo que nós dizemos há tanto tempo que é nosso. Inclusive, as competições se desenvolveram de forma muito melhorada no solo americano. Grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro foram para os Estados Unidos, as federações, principalmente a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que é talvez a mais notória delas,
tem um trabalho muito forte nos Estados Unidos e obviamente que a gente sabe que isso se dá por conta do capital, da facilidade de business, de negócio que existe naquele país e não poderia ser diferente. Agora, se nós queremos realmente ter uma modalidade que a gente pode chamar como jiu-jitsu brasileiro, nós tínhamos que ter cuidado de alguns outros aspectos. Nomenclatura, disciplina, algo que realmente levasse para dentro do tatame uma tradição brasileira. Nós não conseguimos fazer isso. E, além disso, quando nós deixamos de lembrar da nossa originalidade, da onde que nós viemos, nós somos frutos de japoneses que viajaram o mundo tentando provar a eficiência de uma modalidade que basicamente para nós aqui, muitos caras da Kodokan vieram, mas nós tínhamos outros japoneses de outras escolas também fazendo isso. E nós deixamos de honrar isso que os japoneses fizeram. Naturalmente, com o passar do tempo, isso vai se repetir e vai acontecer novamente, é o que está acontecendo agora. Cara, isso é tão sério, né? Honrar a memória daqueles aqueles primeiros caras que trouxeram a modalidade para o nosso continente, para o nosso país, é algo tão simples, mas que geraria um impacto tão profundo, que observe que na minha academia eu tenho uma bandeira, do Brasil e uma bandeira do Japão. E as pessoas perguntam por que existe uma bandeira do Japão na minha academia. É engraçado, porque perdeu-se totalmente essa ligação com a marcialidade. Então nós no jiu-jitsu nós temos que lutar por isso. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é nada diferente do que aconteceu no Brasil. Nós tínhamos uma modalidade japonesa, talvez mais com uma nomenclatura mais de judô. Nós brasileiros ficamos focados mais na luta de solo em si, tanto que hoje lutadores puros de jiu-jitsu têm dificuldade na parte de projeção, né? Porque as puxadas da guarda, a regra nos empurra, inclusive para puxada na guarda, é mais fácil puxar do que derrubar. E aí nós passamos a chamar isso de jiu-jitsu brasileiro, e agora os americanos juntam com aspectos do wrestling, da luta greco-romana, que eles fazem muito bem, e passam a chamar de American Jiu-Jitsu. Nada de novo, nada de diferente do que já aconteceu na história. Se eu sou a favor ou sou contra, não me cabe aqui tecer esse comentário. O que eu sei que eu quero ser é um defensor do jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu que eu aprendi, um jiu-jitsu que é especialista na luta de solo, na luta de finalização, porém, na minha academia, a marcialidade vem em primeiro lugar. Regras disciplinares muito claras, eu honro os japoneses que trouxeram a modalidade para cá, eu tenho lá o Konde Komo, um quadro com o Konde Komo, eu tenho a bandeira do Japão na minha academia, porque eu acredito que quando a gente respeita aqueles que vieram antes de nós, a gente acaba também recebendo o respeito no futuro. Então, essa discussão não vai nos levar a lugar nenhum. Talvez daqui mais alguns anos nós tenhamos sim esse reconhecimento do American Jiu-Jitsu como uma modalidade um pouco diferente do jiu-jitsu brasileiro. Depois, quem sabe, nasçam outros jiu-jitsu, jiu-jitsu russo, jiu-jitsu, sei lá. O mundo é assim. Nós escolhemos aquilo que a gente semeia. Aquele abraço, essa é minha humilde opinião. Eu, por favor, não quero aqui criar uma grande polêmica. Volto a dizer, se você não concorda com o que eu falo, legal, coloque seu comentário aí, vamos aprender juntos. Se você concorda, também deixe seu comentário aí para a gente aprofundar um pouco mais a nossa mentalidade em torno de tudo que rege o jiu-jitsu. Se puder, se inscreve no canal, deixa um like e vamos com tudo.